Capítulo 4, Eclesiastes. Vi ainda todas as opressões que fazem debaixo do sol, e eis as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os console. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém os console. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi todo o trabalho e toda a destreza em obras, provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão pouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez. Nós te adoramos por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus e Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para lhe ser grato. Ser grato pela vida, pela salvação, por tudo já que o Senhor já fez por nós. Nada foi em vão, Senhor, de todas as suas obras realizadas sobre a terra, sobre a criação, sobre o universo. Pai de amor, pedimos neste momento que o Senhor esteja cuidando de todos aqueles, ó Senhor, que não estão presentes. Peço que o Senhor esteja cuidando dos enfermos, dos necessitados. E também, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê graça e sabedoria para falar da sua palavra. Também te peço, Senhor, que o Senhor dê discernimento no coração de cada alma aqui presente,
para, ao ouvir a sua palavra, seja então, Senhor Deus, transformado o seu entendimento, o seu coração, a sua vida. Pai querido, é em nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo que oramos, agradecido sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Estamos acompanhando nesse magnífico livro do Eclesiastes a busca de um sábio pelo sentido da vida, um sábio que está com medo de morrer porque ainda não aprendeu como viver. Ainda não tem sentido a sua vida, porque quando ele olha debaixo do céu, debaixo do sol, ele diz: tudo é vaidade. E dentro das suas considerações, ele tratou tudo como mesmice. Tudo é a mesma coisa. Não é. Só é a mesma coisa a sua vida, todos os dias, quando você perdeu o sentido, a singularidade das coisas na sua vida, que se renovam a cada manhã. Então, todos os dias, nós somos pessoas diferentes. Fazemos coisas diferentes. Falamos diferente. Tratamos de circunstâncias diferentes. Então, não é a mesma coisa. Então Salomão nos chama a pensar, a vida não é uma mesmice. Nasce o sol, se põe o sol, chove, não enche o mar, o vento sai do sul, vai para o norte, volta, não é uma mesmice. Aprenda a observar a sua vida. Depois o Salomão veio falar para nós, que quando ele olhou embaixo do sol, sobre as obras de Deus, e viu os homens se empenhando com destreza, com sabedoria, com ciência, aí ele diz assim: agora sou eu que vou fazer. Sabedoria, destreza, conhecimento, tudo isso Salomão ele tinha. Mas ao chegar, ele constrói, ele compra, ele age, ele trabalha, ele tem mulheres, ele tem animais, ele tem palácios, ele tem esposas. Quantas? As delícias dos homens, como diz o livro de Eclesiastes. Mas aí ele diz assim: cheguei numa conclusão. Tudo isso é vaidade. É perca de tempo. Não encontrei felicidade. Fui atrás da bebida. Eu fui beber, não resolveu. Eu fui me entregar ao vinho e ele não me trouxe felicidade. E aí ele chega na conclusão de que todo o regalo da vida de um homem é gozar do seu trabalho, das obras da sua mão. Isso é a sua recompensa. Salomão achava que quanto mais ele fizesse, aquilo lhe traria felicidade. Isso não aconteceu. Felicidade não é quando o seu casamento, não é quando o seu emprego, não é quando a sua vida chegar no patamar que você espera. Felicidade é quando no meio do seu casamento, no meio do seu trabalho, no meio das coisas que você espera, que não estão indo muito bem, aí você é feliz. Porque você não vai ser feliz no fim, você vai ser feliz porque coisas, circunstâncias e pessoas não podem ser usadas como meio da nossa felicidade.
Depois o Salomão falou da morte. Morte é coisa dura, terrível. E aí ele diz que a morte, ela nos constrange por causa que tem eternidade. Deus colocou eternidade no nosso coração. Ele diz que a morte, ao caminhar para a morte, acompanhar o relógio, nós chegamos ao ponto de não conseguir voltar mais para trás das coisas da nossa vida. Então o que você fez semana passada, o que você falou mês passado, há 6 meses atrás, você não tem uma máquina do tempo para voltar e resolver, porque o que já foi, já foi. Salomão diz que ao caminhar nesse tempo, ele diz, nós caminhamos para encontrar com o justo juiz. E ele diz assim, que vantagem tem o homem? Que diferença tem ele dos animais que têm fôlego de vida? Eles voltam ao pó. A morte nivela todos os homens. E como vencer a morte? Na história, no tempo, não na ressurreição. Ele diz, há um tempo determinado, há um propósito determinado por Deus. Há um tempo. Você está vivendo um tempo da sua vida. Talvez um tempo de doenças. Talvez um tempo de problemas. Talvez um tempo de aflições. Talvez um tempo de desemprego. Mas tudo tem um tempo. Então viva esse tempo. Há um tempo de abraçar. Então abrace. Crie afetos de misericórdia. Porque vai chegar o dia que você vai parar de abraçar. Vai ser um tempo. Há tempo de matar, há tempo de aborrecer. Então, quando você está com o seu coração todo cheio de ódio, você não vai conversar com a pessoa porque vai dar briga. Enquanto esse tempo da sua vida não passar, e aí então você tem paz, porque aí tem um tempo de paz. De você ir lá e ter paz suficiente para resolver todas as questões. Salomão diz assim, você quer vencer a morte no tempo, na história, viva cada tempo da sua vida como uma oportunidade. Agora, o Salomão no capítulo 4, ele prestou atenção numa coisa que nos chama a atenção no nosso cotidiano, na nossa vida, embaixo do sol. Injustiça. Palavra que hoje, dentro da Kombi, saiu. Isso é injusto. Quando você lê as matérias de jornais a respeito de corrupção, isso é injusto. Nós somos capazes, irmãos, de lidar com situações de tristeza. Você e eu, nós somos capazes de lidar com coisas tristes da vida. Mas quando nós vamos chegar no ponto da injustiça, aí o negócio aperta. E o Salomão, ele veio contemplando isso. Capítulo 2, versículo 21. Olha só o que ele diz.
Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. O Salomão está dizendo assim, uma pessoa se esforça com sabedoria, com destreza, ele guarda, ele acumula, ele vai lá, e aí ele deixa para alguém que não se esforçou, que não trabalhou para aquilo. E aí ele fala assim, isso é um absurdo. Isso é vaidade, isso é um grande mal, isso é uma injustiça. Olha só, alguém trabalha, se esforça, se dedica muito, aí deixa suas coisas que não vai levar para quem não se esforçou por ela. Isso é um grande mal, disse Salomão. É muito perigoso esse negócio de acumular coisas, porque Jesus já disse, não acumuleis. Para que você não tenha esse tipo de problema. Para que quando você vier a faltar, não haja esse tipo de problema. Capítulo 3, versículo 16. De Eclesiastes. Vi, ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Ou seja, tudo onde ele olhava, seja lá no juiz, seja de quem faz a lei, seja de quem executa, seja de quem promulga, ele diz assim, olha, a maldade está morando dentro da casa da retidão. Então, o Salomão observou essa questão da injustiça debaixo do sol. É injusto. É injusto morrer o bom e ficar o ruim. E isso nós vamos carregar dentro do nosso coração. Como é que morre o bom e o ruim fica? Como é que morre o justo e o injusto fica? E dentro dessas injustiças, o Asaf, no Salmo 73, quase ele ficou o quê? Doido. Ele diz, é uma injustiça. O camarada que não conhece a Deus, o camarada que não serve a Deus, ele não fica doente, ele não passa apertado, ele não tem fadiga. É injusto. Mas Salomão, o que ele não está tentando nos dizer, é que nós não devemos ser justos. Ou que não vale a pena ser justo. Ele não está querendo dizer isto. Que apesar de você, ou eu, muitas vezes, contemplar a injustiça e achar que o injusto não tem punição sobre ele, vale a pena ser justo. Vale a pena viver da justiça. Vale a pena esperar na justiça. Mas o Salomão observou essas coisas. Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1,
versículo 3 e versículo 4. Não foi somente Salomão que viu essas coisas. Os profetas viram. Os apóstolos viram. Nós estamos vendo. Injustiça. Abacuque capítulo 1, versículo 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ou seja, o justo está vendido ao injusto. É isso que Salomão está vendo. E é isso que muitas vezes nós contemplamos na nossa vida. Parece não. O justo está vendido ao injusto. Mas isso não faz com que o nosso coração venha a descrer na justiça e ser justo. Vale a pena você ser justo. Vale a pena você continuar observando a justiça de Deus. Mas até mesmo o Abacuque disse assim: o justo está vendido, Senhor. Ele está vendido ao injusto. Distorce a justiça. Afrouxa-se a lei. A lei é torcida. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os console. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Nós vivemos e estamos vivendo em um mundo que a injustiça é a regra e o justo é exceção. Nós estamos vivendo num mundo aonde a injustiça é a regra e o justo é a exceção. Salomão olhou e disse assim: tenho por mais feliz por aqueles que já morreram. Aí ele chega ao ponto de dizer o seguinte: mas feliz mesmo é aquele que nem nasceu ainda. Porque ele ainda não contemplou o mal que se faz debaixo do sol. Salomão não viu ninguém de pé dizendo assim: isso é injusto. O que está sendo feito não é justiça. Salomão não viu ninguém em pé clamando pela justiça. Pelo contrário, há um clamor por injustos. Lucas capítulo 4. Salomão não viu
nem contemplou este acontecimento. Lucas capítulo 4. Versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Um dia, Jesus, voltando para sua terra, se levantou e disse: chegou alguém para olhar para os homens e as suas injustiças e dizer para eles: o que vocês estão fazendo é injusto. Capítulo 4, versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Apareceu, irmãos, aquele que veio apregoar o tempo aceitável da salvação, a liberdade das injustiças. Alguém que veio, de fato, estar em pé e proclamar que existe um reino de justiça e que é possível que os filhos de Deus vivam como justos num mundo injusto. Que o justo não perdeu o seu valor. Eclesiastes capítulo 4. A partir do versículo 4, Salomão vai falar algumas coisas para lutar contra injustiça. Aí você que já leu o texto, você vai dizer assim: pastor, mas o que ele disse aqui a respeito de injustiça? Vamos ler. Capítulo 4, versículo 4. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém do quê? Então por que tem gente trabalhando muito, se esforçando muito? Por que tem gente se dedicando muito? Continuação do versículo 4. Provém da inveja do homem. Contra quem? Contra o seu próximo. Também isto é vaidade. E correr o quê? Então quando se comete a injustiça? Se comete a injustiça quando o meu desejo é ter um pouco mais do que o meu vizinho. Quando o meu desejo é ter um pouco mais do que o meu cunhado, do que o meu parente. Porque aí, ao invés de eu trabalhar e descansar com um bocado na mão, ser suficiente para a minha vida e aproveitar a vida, eu estou lutando para ter 2 bocados. O que causa injustiça no mundo
é um mundo extremamente competitivo. Aonde você não vai medir esforços para alcançar finalmente o que você quer. Não importa a custas do que e de quem. O que é você ter a mais do que o outro? Salomão diz, isso é uma besteira. Sabe o que move o coração das pessoas? Inveja, competição, desejo de ser mais, ou de ter mais. Isso movimenta o quê? Injustiça. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. O que torna uma pessoa injusta? Competição e inveja. Maldade. Desejo. Ganância. Não satisfação. Capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Competição. Para que isso? É para deixar você infrutífero. É para tornar você como os homens e mulheres deste mundo. Não importa a custa do que ou de quem. Isso é injustiça. Injustiça com a sua vida. Injustiça para quem está perto de você. Injustiça para quem está ao seu lado. Injustiça para o seu próximo. Isso é injusto. O perigo de você entrar no curso deste mundo. Sabe como é que é? Você entrar nos pensamentos dos homens deste mundo. Pensamentos reprovados. Salomão diz, isso é uma perca de tempo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Então, quando vai surgir a injustiça, a inveja, a competição contra o próximo, é porque ainda nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. É errado você querer mais, pastor? É errado desde que isso sacrifique a sua vida espiritual, a sua família, o seu ser e todos aqueles que estão à sua volta. Porque é injusto. E aí a gente vê injustiça no governo, mas não vê injustiça dentro de casa. Nós vamos ver injustiça nos que promulgam as leis, que deveriam colocar as leis em prática, mas nunca olhamos as injustiças que nós estamos praticando. Quando eu me dou a bebida ou a qualquer outro vício, eu estou cometendo uma injustiça contra aqueles que estão à minha volta. Isso é injusto. Eclesiastes capítulo 4, versículo 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado que um descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho a correr atrás do vento. Pois é. Capítulo 4, versículo 7. E vou dizer, o Salomão não é contra a pessoa trabalhar, porque ele diz aqui que o tolo cruza os braços. O Salomão está dizendo que mais tolo é aquele que está competindo, invejando e por isso trabalhando e se esforçando muito. Salomão não é contra quem trabalha, pelo contrário, ele chama de tolo o que cruza os braços e come a sua própria gordura. Mas ele diz: então considerei outra vaidade debaixo do sol, versículo 7. Isto é, um homem sem ninguém, sem filhos, sem irmã, contudo não cessa de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, e se nego a minha alma, bens da vida, também isto é vaidade. E enfadonho, o que? Trabalho. Ou seja, um homem que trabalha, não tem filhos, e trabalha, e ajunta, e guarda, não tem irmã, não tem parentes, para quem ele vai deixar? E ele ainda, além de acumular, ele ainda está negando a ele mesmo os bens da vida, ou seja, alegria. Então a alegria não vai ser quando você acumular muito. A alegria vai ser quando você, com aquilo que Deus tem te dado, você poder sentar na sua mesa, com muitos em volta dela, e repartir, e comer, e desfrutar do seu trabalho. Isso será alegria. Alegria você terá quando estiver contente com as suas coisas, com a sua vida. Você quer lutar contra a injustiça? Não crie uma utopia dos homens dentro da sua mente. Não é governo humano que vai resolver problema.
Porque o problema da injustiça dentro da sua casa, com a sua família, com todos os que estão em volta, o problema da injustiça que você comete contra aquele que se assenta com você no seu banco, dentro dessa igreja, não é governo que vai arrumar. Não é político. Não é partido A ou B. É você. As pessoas estão criando uma utopia dentro da cabeça. Mas isso não resolve injustiça. Um homem trabalhava muito, não cessava, não se fartava os seus olhos, mas nunca ele perguntou, para quem que eu vou deixar? E estou negando a mim mesmo os bens da vida. Alegria. Você não vai sair com a sua família de férias quando você tiver muito dinheiro. Você não vai se divertir com seus netos quando você ser o vovô, o tio Patinhas. Não. Jesus diz em Mateus 6,19: não acumuleis para vós tesouro na terra, onde tem ladrão, traça, ferrugem. Se isso tudo for em detrimento à sua alegria, à sua comunhão, não vai valer a pena lá no final. Capítulo 4, versículo 9, até o versículo 12. Texto muito lido num dia de casamento. Mas isso aqui não é só para casamento, irmão. Isso aqui é para a nossa vida. Melhor é serem dois do que um. Melhor é você ter comunhão do que viver isolado. Porque no dia que você cair, vai ter alguém próximo para te levantar. Isolamento não vai fazer bem para a sua vida. Quando há injustiça, quando nós nos isolamos dos nossos irmãos e irmãs, da fé, da palavra de Deus, do próximo, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiverem só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem, juntos eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Comunhão. Como a gente vence injustiça? Não se isolando. Não se isolando do lugar aonde nós deveríamos estar. Nos reunir. Considerar todas as coisas. Tratar das nossas injustiças. Do nosso amor. Da nossa misericórdia. Para com o nosso próximo. Para com o nosso irmão aqui dentro.
Você quer lutar por uma justiça neste mundo? Então comece por onde você está inserido. Você pertence a uma igreja de Jesus Cristo. E não é política que muda. É Cristo que transforma realidades. É Cristo que transforma primeiro a sua vida, o seu coração, para que você não viva isolado. Mas que você tenha comunhão, sentido de vida, alegria. Jesus diz em Mateus 12, que quem comigo não se ajunta, espalha. Se você não se ajunta com Cristo, a comunhão, o desejo, a alegria, a satisfação, você vai viver em um mundo como os homens vivem, um mundo individualista que cria o quê? Injustiça. Injusto. Injustiça. Salomão termina o capítulo 4 dizendo que, versículo 13, melhor é ser jovem pobre e sábio do que rei velho e insensato. E ele diz que viu os muitos que seguiram o jovem depois do rei. Aqui Salomão está dizendo assim: é melhor você trabalhar do que ser insensato, não ouvir a Deus, não ouvir a palavra de Deus, não ser admoestado pela palavra de Deus, não ser transformado pela palavra de Deus. Salomão está dizendo isso. É melhor um jovem pobre e sábio, porque ele pode sair até da cadeia e virar um rei. Ele pode nascer naquele reino pobre, mas eu vi que muitos seguiram ele. É a lucidez, é a transformação de entendimento ao invés da loucura. Muito bem. Mateus capítulo 5. A utopia dos homens é transformar este mundo em algo luminoso. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está em quê? Em trevas. Isso é utopia. Sabe qual que é o lugar luminoso? Novo céu e nova terra. Mateus capítulo 5, versículo 14. E aí Jesus diz para os filhos de Deus: você quer erradicar a pobreza e a fome? Você quer acabar com o analfabetismo, a desigualdade, a injustiça? Muito bem. Então vamos lá. Jesus tem a solução do problema. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram
Aonde? Na casa. Então você quer vencer a injustiça, meu irmão? Minha irmã, seja uma luz que ilumine todos primeiro da sua casa. Para que aonde você colocar a planta do seu pé, neste mundo em trevas, você seja uma luz. Mas para isso nós vamos ter que começar a deixar de praticar injustiça contra aquele que se assenta no banco ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós. É quando nós vamos começar a dar ouvidos a Cristo Jesus. Versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós queremos acabar com a injustiça, mas não somos capazes de contribuir para isso. Queremos acabar com a fome, mas não somos capazes de contribuir para isso. Injustiça. Justo. Estamos aí próximos de uma eleição. Conselho. Justo e justiça. Romanos capítulo 1, para encerrarmos. Não é o governo que vai mudar as coisas, mas é a sua vida aqui dentro da casa de Deus que vai mudar muitas realidades. Basta você começar a praticar a justiça. Romanos capítulo 1, versículo 17. Como é que a justiça de Deus se revela? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, onde a justiça vai se revelar, irmão? Aonde você está investindo? É no Evangelho? Porque justiça se revela através do Evangelho, irmão. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Que Deus nos abençoe. A começar a tratar das nossas injustiças. A viver com alegria. Não nos tornando pessoas extremamente competitivas e seguidoras de utopias de homens. Mas Jesus diz, coloque a sua luz no candeeiro, para que ilumine todos os que estão dentro da sua casa. A justiça de Deus se revela pelo Evangelho.
O Salomão viu injustiça. Os profetas viram injustiça. Os apóstolos, nós. Agora, como nós vamos enfrentar isso? Num mundo injusto, aonde a injustiça é a regra e o justo é a exceção. Praticando a justiça, o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe. Ilumine o nosso coração, a nossa vida, o nosso entendimento, para que possamos aprender mais da sua palavra.